Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Roberto chama Isabela para fugir com ele e a pede em casamento. Fernanda descobre que Rafael é filho de Otávio. Rafael se declara para Fernanda e eles se beijam apaixonadamente. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Desalmada, no resumo semanal de 25 a 29 de julho. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 25 de julho. Rafael diz a Isabela que está ajudando uma vaqueira que foi mordida por uma cobra e à noite os dois conversarão. Isabela liga para Davi e ele confirma para ela a história que Rafael contou. Joana, Luiz, Pietro e Miriam se divertem jogando dominó. Gabriel, Clara e Sandra chegam e contam o que o padrasto de Sandra fez. Clara diz que o padrasto de Sandra ficará de 3 a 8 meses preso. Fernanda pede desculpas a Rafael pela brincadeira que fez com ele. Rafael sorri e pergunta se escutou bem. Fernanda diz que ele já escutou e ela não vai voltar a repetir. Na fazenda, Isabela prepara uma surpresa para Rafael. Ao cuidar de Fernanda, Rafael acaba dormindo ao lado dela. Otávio diz a Júlia que encontrou um lugar para que eles se vejam com mais liberdade. Joana fica surpresa ao chegar em casa e encontrar Rafael no quarto com Fernanda. Fernanda acorda, se assusta ao ver Rafael ao seu lado e o empurra da cama. Rafael diz a Joana que não fez nada com má intenção e que ali não aconteceu nada. Germano prepara uma noite especial para Júlia e ele. Grossa, Júlia diz que não está com humor para jantares românticos e que se ele quiser que as coisas melhorem entre eles, que consiga dinheiro. Rafael conta a Joana o que aconteceu com Fernanda e diz que é preciso levá-la ao médico. Joana agradece pelo que fez. Rafael diz que fez com muito prazer. Deseja melhoras a Fernanda. Ela o agradece e ele vai embora. Joana diz a Fernanda que o Rafael devolveu a alma dela ao corpo quando salvou a sua vida. Rafael chega em casa e Isabela diz a ele que aquela noite será inesquecível. Joana brinca com Fernanda e diz que toda vez que a bunda dela doer por causa da injeção, ela vai ter que se lembrar de quem aplicou e não quer pensar nele. Otávio manda Roberto preparar alguns bezerros e diz a Carmelo que vai levar pessoalmente para Fernanda. Fernanda diz a Sandra que fica feliz pelo padrasto dela estar preso. Rafael chega ao rancho e encontra Fernanda de pé. Ela o agradece por tudo que fez por ela e diz que não sabe como vai pagá-lo. Rafael diz que com o gesto dela está mais que pago e pergunta se agora sim ela pode considerá-lo como seu amigo. Antônio chega ao rancho e diz a Joana que foi ver a Fernanda Linhares. Joana diz que Fernanda não está e que é sua sócia. Otávio diz a Joana que está vivo graças a Fernanda e por isso quis levar um presentinho para ela. Rafael e Fernanda tomam café juntos e conversam animadamente. Otávio insiste para que Joana aceite o presente por Fernanda. Joana diz que deixará os bezerros no curral e quando Fernanda vê-los, decidirá o que fazer com eles. Rafael fala com muita admiração do pai e da mãe para Fernanda e diz que o seu pai o ensinou a trabalhar no campo. Fernanda diz para Rafael ir ajudar a Joana nos currais e olha para ele, cada vez mais encantada. Joana diz a Fernanda que como ela disse que não queria ver o senhor que salvou a vida, ela disse a ele que ela não estava no rancho, mas ele deixou um presentinho para ela. Sem saber que tipo de presente Otávio deixou, Fernanda não gosta de saber que Joana aceitou, mas diz que verá depois, porque vai visitar a Miriam. Germano escuta Júlia dizendo para Isabela que Letícia tem tudo, até Otávio. Miriam diz a Fernanda que Santiago sempre lhe disse que queria a felicidade dela e a vingança não vai trazer felicidade para ela. Fernanda diz que não é vingança, é justiça. Túlio quer comprar alguns animais de Joana. Rafael chega, diz a Joana que aquele homem está roubando porque os animais valem muito mais. Túlio pergunta se Joana vai fazer mais caso ao peão do que a ele. Rafael diz, esse peão sabe o que vale os animais. Ou paga o justo ou não vai levá-los. Terça-feira, 26 de julho. Túlio vai embora do rancho
furioso. Roberto diz a Maria que se Isabela enfrentou a mãe por ele é porque o ama e que ela vai se casar, mas vai ser com ele. Eufórica, Francisca diz a Roberto e Maria que o bispo vai casar o seu menino Rafael e haverá o ensaio do casamento hoje mesmo na fazenda. Gabriel e Joana brigam com Rafael por terem se metido no negócio. Diz que Túlio é bem rigoroso e agora ninguém vai comprar gado deles. Rafael pede que eles confiem nele, que ele vai vender o gado pelo valor justo. Fernanda chega. Joana conta a ela o que aconteceu e diz que Rafael foi para Engenho Alto vender os animais. Irritada, Fernanda vai atrás de Rafael. Germano conta a Ângela que Júlia teve um relacionamento com Otávio quando eram jovens e ele não tinha dinheiro. Depois, ela terminou com Otávio e decidiu ficar com ele. Germano pede para Ângela não dizer nada a Isabela. Isabela avisa Rafael que vai estar esperando às 6 para o ensaio do casamento com o bispo. Rafael consegue vender o gado. Gabriel se alegra. Fernanda chega e pergunta quem mandou ele se meter nos negócios do rancho. Gabriel diz a ela que Rafael vendeu o gado pelo dobro que Túlio ofereceu. Gabriel sugere comemorarem aquilo à noite, junto com o aniversário de Luiz. Fernanda fica sem graça, mas feliz ao saber que o gado foi vendido e diz que Rafael será bem-vindo se quiser aparecer no restaurante de Luiz. Otávio diz para Júlia se conformar com o que ele lhe dá, que se vejam de vez em quando e sem exclusividade. Fernanda diz a Joana e Gabriel que não quer o presente de Otávio e vai devolvê-los a ele. Roberto vai buscar Isabela. Diz que vai levá-la para a fazenda e que já entendeu que ela está se sacrificando por sua família. Isabela acredita nele e entra na caminhonete. Carmelo diz a Otávio que, como ele ordenou, já se livrou de Guzmão. Júlia reclama por Germano ter deixado Isabela em casa, ao invés de ter ido para a fazenda com ela. Cínico, Otávio pede desculpas ao bispo pelo atraso, mas diz que estava trabalhando. Isabela fica apavorada ao perceber que Roberto não está levando para a fazenda. Clara e Sandra começam a se dar bem e Clara conta a ela um pouco da sua história. Luiz fica emocionado com a festa surpresa que prepararam para ele. Rafael chega, fica fascinado ao ver Fernanda e diz que ela está linda. Letícia se preocupa com a demora de Rafael e diz a Otávio que pensou que o filho estava com ele em Engenho Alto. Enquanto isso, Júlia tenta falar com Isabela. Roberto leva Isabela para o rio. Diz que o que mais importa para ele é a felicidade dela e essa felicidade só ele pode dar para ela. Joana diz a Fernanda que o Rafael não tira os olhos de cima dela e manda ela ir conversar com ele. Rafael se aproxima e agradece Fernanda por ter o convidado. Fernanda diz que quer que fique claro que quem o convidou foi o Gabriel, não ela. Rafael diz que ela o convidou e pergunta se eles já não eram amigos. Fernanda diz que não, que eles têm um trato para que ele pague a sua dívida, o que é diferente, e manda ele não pensar outras coisas. Chateado, Rafael diz que não sabe o que está fazendo ali e que vai embora para que ela não tenha que tolerá-lo. Joana diz a Fernanda que se vê que Rafael quer algo bonito com ela, mas ela o afasta. Quando Rafael está indo embora, Fernando chama, pede desculpas, diz que não queria ser grosseira com ele e pede para que ele fique. Rafael diz que com as atitudes que ela tem, a única coisa que ele pode pensar é que alguém a machucou muito, algum homem a decepcionou tanto que ela pensa que todos os homens são iguais. Mas não é assim. Fernanda diz que só queria lhe pedir desculpas, já fez isso e sai, o deixando só. Roberto chama Isabela para fugir com ele e a pede em casamento. Quarta-feira, 27 de julho. Pietro e Maria se divertem no aniversário de Luiz. Enquanto Marcelo e Rosa brigam para dançar com Luiz, ele chama Miriam para dançar com ele. Joana diz a Fernanda que se decidiu se casar com sua solteirice é por gosto e porque assim se sente feliz, mas ela quer ficar só por medo. Fernanda diz a Joana que o que acontece é que ela não quer ninguém na sua vida para voltar a perdê-lo. Joana diz a Fernanda que o Rafael chegou para devolver a ela o que o outro de forma tão mal roubou dela. Isabela
joga o anel que Roberto colocou em seu dedo e diz que ainda que o Rafael não estivesse no meio, ela não poderia se casar com ele, por ele ser pobre. Sandra diz a Clara que também está interessada em Davi e começa a dar em cima dele. Sandra fica com cara de tacho, porque Davi não dá a mínima para ela e chama a Clara para dançar com ele. Para convencer Roberto a levá-la para a fazenda, Isabela diz que o casamento dela com Rafael convém para os dois, para conseguirem dinheiro para irem para bem longe, já que ele não tem. Júlia discute com Ângela, porque acha que ela sabe onde a Isabela está. Ângela diz a Júlia que só quer o melhor para sua amiga e manda ela parar de ameaçá-la. Luiz ensina a Fernanda a dançar. Sem que ela veja, ele dá sinal para Rafael. Rafael se aproxima dizendo que tem uma ligação para Luiz e diz a Fernanda que ele vai ensiná-la a dançar. Otávio diz a Letícia que achou muito bom que o Rafael e a Isabela não tenham aparecido para o ensaio, pois não quer o casamento do filho. Isabela chega à fazenda e se surpreende quando o padre diz que Rafael também não chegou. Davi e Clara conversam e ela evita falar sobre o seu passado. Júlia diz a Isabela que se o casamento dela for cancelado ou Rafael descobrir o caso dela com o Roberto, os toscanos os deixariam na miséria. Isabela garante à mãe que nada disso vai acontecer. Joana brinca com Fernanda e faz ela se lambuzar toda com o bolo. Rafael se aproxima, limpa a boca dela e pergunta se podem continuar com as aulas de dança. Eles se olham fixamente e Rafael diz que está morrendo de vontade de beijá-la, mas não vai fazer isso se ela não quiser. Fernanda não diz nada e algum tempo depois se afasta dele. Em casa, Joana diz a Fernanda que ainda que ela não queira reconhecer, o Rafael tem muito a ver com todas essas coisas bonitas que ela está sentindo. Fernanda diz que Joana bebeu demais e está vendo coisas. Joana diz que sabe muito bem o que viu e ela e o Rafa estavam soltando faíscas com os olhos. Na fazenda, Rafael e Isabela pedem desculpas ao bispo e confirmam que vão se casar. Rafael diz que perdeu a hora com os amigos e Isabela diz a ele que não chegou ao ensaio porque o táxi que pegou estragou e ela ficou na estrada. Isabela promete a Rafael que até o casamento vai ficar perto dele o tempo todo. Rafael diz a ela que em 2 dias terminará o trabalho em um rancho e depois disso eles terão a vida toda para estarem juntos. Clara diz a Sandra que agora que elas se dão bem, estão gostando do mesmo rapaz. Sandra diz que elas combinaram de jogar limpo e que o Davi decida. Sandra disse e que a melhor fique com o filho do prefeito. No bar da Flor, Roberto bebe e desabafa com ela. Ele diz que sabe que Isabela o ama e ele vai esperá-lo o tempo que for necessário. Fernanda tem um sonho onde ela diz a Rafael que tem medo de tudo isso que está sentindo por ele, porque há muito tempo não se sentia tão feliz. De repente, o Santiago aparece e diz que ela precisa fugir, precisa ir embora. Logo ela vê Rafael de novo e ele diz: "Alguém te machucou, mas eu nunca te machucaria." Fernanda acorda, pega a foto do seu casamento e diz que está muito confusa. Fernanda diz que Santiago é seu marido. Ela jurou fazer justiça e se pergunta o que está acontecendo com ela. Rafael diz ao pai que para ele o ensaio do casamento tanto fazia. Ele foi a um aniversário e como estava muito bom, ele perdeu a hora. Otávio pergunta a Rafael quem é a mulher por quem ele deixou de aparecer no ensaio do casamento. Quinta-feira, 28 de julho. Fernanda chega à fazenda de Otávio e diz a Francisca que quer falar com ele. Rafael diz ao pai que não está seguro se realmente quer se casar. Otávio pergunta se há outra mulher. Rafael diz que sim, mas que não vai dizer ao pai quem é, até que saiba bem por que está se sentindo assim. O patrão de Pietro manda ele entregar 2 encomendas. Uma é para Isabela e a outra é para o pai dele. Gabriel diz a Maria que está lá com a sua patroa, que foi devolver um presente que o patrão dela lhe deu. Otávio, jamantão escroto, nojento, recebe Fernanda todo sorridente. Fernanda agradece o presente de Otávio, mas diz que não a pode aceitar. Otávio enche Fernanda de elogios e diz que ela pode fazer o que quiser com o presente.
Fernanda diz que o que quer é devolvê-los e ali ela os deixa com ele. Pietro deixa uma das caixas para o pai. Marcela e Rosa, muito curiosas, abrem a caixa. Vê um vestido de casamento e Rosa fica eufórica, achando que o Luiz se decidiu por ela e eles vão se casar. Otávio diz a Fernanda que está às ordens dela, para o que ela precisar. Nesse instante, Rafael entra no escritório e se surpreende ao ver Fernanda ali. Pietro entrega a caixa para Ângela e diz a ela que também é fotógrafo. Ele vai embora. Isabela se aproxima e fica histérica ao ver que não é seu vestido na caixa. Fernanda se surpreende quando Rafael diz a ela que mora ali e que Otávio é seu pai. Ela agradece Otávio mais uma vez e sai às pressas. Rafael vai atrás dela. Fernanda briga com Rafael por não ter lhe contado que morava ali e que é rico. Rafael diz que não entende a raiva dela. Fernanda diz a Rafael que a dívida dele com ela já está mais que paga e manda ele não voltar ao rancho. Letícia escuta quando Maria fala para a avó que uma moça foi devolver um presente que o patrão lhe deu. Rafael conta ao pai como conheceu Fernanda e por que está trabalhando no rancho dela. Otávio diz a Rafael que Fernanda é a mulher que salvou a vida dele quando a sua arma disparou e ela o encontrou no rio em suas terras. Otávio pergunta a Rafael se Fernanda é a mulher por quem ele está em dúvida de se casar. Rafael não responde ao pai, pois nesse exato momento eles são interrompidos por Letícia. Enciumada, Letícia pergunta a Otávio quem é a mulher para quem ele deu de presente os bezerros. Otávio Jamantão, muito cínico, se faz de ofendido com a atitude de Letícia e pergunta se ela está fazendo uma cena de ciúmes, quando ele jamais faltou respeito com ela. Letícia pede desculpas a Otávio. Diz que não quis duvidar dele, só que o ama e não quer que perca o bonito da sua relação. Depois, Carmelo vê Letícia chorando e dizendo para Francisca que ainda que Otávio negue, ela tem certeza que ele está saindo com alguém. Otávio está furioso por Fernanda e Rafael já se conhecerem e diz que não vai permitir isso. Furiosa, Isabela chega ao trabalho de Pietro e diz que quer o seu vestido agora mesmo. Luiz fica surpreso ao ver Rosa com vestido de casamento. Carmelo diz a Letícia que tomou a liberdade de comprar tulipas e gardênias para ela. Letícia o agradece e diz que ele é sempre muito atencioso. Luiz diz a Rosalina que não escolheu ninguém e não tem a menor ideia de quem é aquele vestido. Pietro liga para o pai e explica o que aconteceu. Luiz diz a Rosa que o filho trocou o pacote e ali ninguém vai se casar. Rosa começa a chorar. Rafael chega ao rancho e diz a Fernanda que não vai embora até que os dois conversem. Rafael diz a Fernanda que sabe que ela salvou a vida do pai dele e ele nunca poderá pagá-la por isso. Fernanda diz que já está paga e vai saindo. Rafael não permite que ela vá e pergunta se ela não se dá conta de que ele está morrendo por ela. Enquanto isso, Isabela experimenta o seu vestido e já se vê casada com Rafael. Fernanda tenta fugir de Rafael, mas ele diz para ela não usar mais desculpas e reconhecer que também sente algo por ele. Rafael diz a Fernanda que não lhe importa saber do passado dela, que somente quer fazer parte do presente, do futuro dela e que ela seja parte da vida dele. Fernanda não resiste mais e eles se beijam. Sexta-feira, 29 de julho. Fernanda diz a Rafael que não está segura do que está acontecendo entre eles. Rafael pede para ela não ter medo, promete que não vai machucá-la e diz que quer ser uma pessoa melhor para ela. Os dois se beijam novamente. Rafael passa a mão pelo cabelo dela e vai descendo. Assustada, Fernanda corre. Rafael pergunta o que aconteceu. Fernanda diz que não pode andar com ele, que ele pare de insistir e que não volte a tocá-la nunca mais. Rafael fica sem entender a reação de Fernanda. Luiz diz a Rosa que ela pode continuar na casa dele, mas ele não pode oferecer mais nada a ela. Entusiasmada, Isabela diz a Rafael que está muito feliz porque o seu vestido de noiva chegou. Angustiado, Rafael diz a Isabela que acaba de se dar conta que é um imbecil, porque pensou que estava acontecendo algo importante, mas foi só a imaginação dele. Isabela não entende e pergunta do que ele está falando.
Rafael diz para ela esquecer, que ele fará o mesmo. Fernanda conta para Joana que Rafael e ela se beijaram e, aflita, diz que está traindo Santiago. Joana diz para ela não se sentir assim, porque Santiago morreu há anos e pergunta se ela gostou do beijo. Fernanda responde que não sabe. Pietro diz à mãe que o seu pai não vai se casar e que ele trocou os pacotes. Miriam se alegra ao saber que Rosalina confundiu tudo. Fernanda conta a Joana que Rafael é filho de Otávio. Ela fica surpresa. No frigorífico, Aguiar diz a Otávio que podem descobrir que eles estão contaminando o rio e não estão cumprindo com as normas do meio ambiente. Otávio diz a Aguiar que ele mesmo vai se encarregar disso e manda o empregado fazer o que ele manda. Rafael conta a Davi o que aconteceu entre Fernanda e ele e diz que não consegue entender a reação que ela teve. Letícia diz a Júlia que Otávio está enganando e ela já sabe quem é a descarada. Júlia bisca a cretina, fica apreensiva. Quem assistiu a Amores Verdadeiros vai entender o porquê do Júlia bisca. Definitivamente, a Kendra não morreu, ela voltou com outro nome. Letícia diz a Júlia que Otávio está enganando com uma moça jovem e que teve o cinismo de ir à sua casa. Sem vergonha, Júlia diz a Letícia que lamenta muito e que ela pode lhe contar tudo. Pietro vai à casa de Isabela para mostrar a Ângela o seu trabalho como fotógrafo e descobre que Rafael é noivo dela. Fernanda diz a Joana que o assassino de Santiago fez muito mal a ela e jura que não sabe se algum dia poderá superar o que ele fez. Joana diz a Fernanda que tem certeza que vai ser difícil para ela se entregar a Rafael, mas pouco a pouco ela vai conseguir, se Rafael tiver paciência, porque amor, está muito claro para ela que ele tem de sobra. Fernanda diz a Luiz que conheceu o Mateu, outro pequeno produtor. Também fizeram vender as suas terras e agora elas são parte da maldita empacotadora de carnes. Luiz tenta fazer com que Fernanda pare de pensar em fazer justiça e pensar no amor. Luiz diz que Rafael é um bom rapaz e está mesmo interessado nela. Fernanda diz a ele que tem muito medo de voltar a amar. Júlia diz a Germã que depois do casamento da filha deles vai falar com um advogado para que os divorcie. Como Letícia pediu, Maria consegue para ela o endereço do rancho de Fernanda. Rafael diz ao pai que já não tem mais dúvidas e vai se casar com a Isabela. Letícia chega ao rancho de Fernanda e diz a Carmelo que precisa conhecer a mulher para quem o seu marido deu os bezerros de presente. Letícia conversa com Joana, pensando que ela é a mulher para quem Otávio deu os bezerros. Letícia não diz que é a esposa de Otávio. Ela fala que quer comprar uns bezerros para dar de presente ao seu marido. Joana fala que um senhor deixou uns ali de presente, mas eles já não estão mais lá. Voltaram para o lugar que pertence. Letícia agradece Joana e vai embora. Júlia e Otávio, jamantão escroto, se pegam na cabana que ele mandou Carmela arrumar para os seus encontros. O nojento se lembra de quando violentou Fernanda e volta a beijar Júlia com vontade. Rafael está em uma loja com Davi quando Fernanda chega.